Sejam muito bem-vindos, está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e hoje o programa traz a especialista em educação financeira Marina Silva. Ela veio conversar conosco sobre como nós podemos economizar e alcançar os nossos objetivos profissionais. Também vai contar as suas histórias de superações, de desafios. Não perca, nosso programa está começando, fique com a gente. Marina Silva, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Pessoal, a Marina ela é consultora da Move Desenvolvimento Empresarial, é isso, Marina? Isso, exatamente. Hoje sócia proprietária da Move, onde a gente tem a parte de consultoria em gestão de pessoas e administrativo financeiro, que é o meu foco maior, né? Tá, eu sei que você se formou primeiramente em gastronomia, é isso? Exatamente. Você gosta de cozinhar? Então, eu brinco até que eu fiz o hobby antes da profissão, mas assim, de fato a gastronomia foi muito boa e eu aproveito ela até os dias de hoje sem problema algum. O que ocorreu foi que vim lá do Rio Grande do Sul para cursar então uma faculdade dentro da Univale e fiz a gastronomia. Foi a minha primeira formação de base, sempre atuando na área, né? Teoria e prática, né? Até fiz estágio dentro do restaurante modelo da Univale, em hotéis, restaurante bistrô, mas sempre nunca almejei ser chefe de cozinha, nunca tive esse desejo de ser chefe de cozinha. Então, para que fazer gastronomia, né? Era pela questão de realmente ser gerente, né? De ser consultor, era o sonho maior, né? Ajudar os outros na questão de gerência. E aí, então, durante o curso e com a prática, eu vi a necessidade de fazer administração. Até porque você, como gerente, né, da área de um restaurante, você acaba lidando com pessoas, com números e outras coisas. Então, de uma certa forma, é uma função bastante administrativa. Bastante administrativa, né? E aí você se apaixonou e acabou... Exatamente. No final ali da gastronomia, no bacharelado, eu já vi que as matérias de contabilidade, finanças, balancetes eram o meu sonho maior, diferente dos demais colegas. Largou a cozinha. E aí, então, fui para gerência e daí já comecei a administração de empresas, onde fiz estágio na área também. E depois fui gerenciar empresas de diversos segmentos, até para conseguir esse sonho maior de ser consultora. Sempre acreditei que teria que ter a prática junto com a teoria. E é importante mesmo. Então aí fui gerenciar empresas de diversos segmentos, né? E aí em 2014 que veio a questão da consultoria. Veio forte a questão, vamos para a consultoria, vamos dar treinamento. E aí uma amiga, que também era minha consultora na parte de gestão de pessoas, a Kelly, que é minha sócia hoje, me convidou então para entrar na Move, na parceria com ela, dentro da empresa que ela já tem há 12 anos. E aí foi quando eu conversei com o meu diretor e pedi o desligamento e tranquilamente ficamos o tempo necessário para isso acontecer e fui partir para a Move na parte de consultoria empresarial, administrativo financeiro, dando foco para a área que eu sempre gostei, ajudar os outros a lidar com o dinheiro, com seus recursos, né? Isso. E aí então foi quando eu fiz coaching financeiro, né, formação no Instituto do Rio de Janeiro, e também a educação financeira, onde eu trouxe a metodologia de SOP para Balneário Camboriú, né, onde hoje a gente tem cursos de educação financeira da DSOP e também nas empresas. Tá. Teve alguma habilidade especial que você teve que desenvolver para ir atrás do seu sonho? Porque você abriu mão de trabalhar numa empresa que, de uma certa forma, é algo mais sólido para ser consultora. Eu imagino que daí você tenha uma responsabilidade maior, né, pelos teus ganhos. Exatamente. E teve alguma habilidade, então, que você teve que desenvolver? Sim, eu acho que o principal foi muito foco, muita persistência, né, e planejamento para tudo. Então, me planejar para sair da questão de CLT, vamos dizer, né, de contratada para virar autônoma, para virar empresária, né, mudar esse cenário. E a habilidade maior, eu acho que é o sempre se reinventar dentro da consultoria e da finanças, né? Tá sempre buscando novidades, vendo tendências do que está acontecendo em relação a isso. Teve algum momento de superação da tua carreira? Sim, acho que alguns, né? Sério? Mas algum que tu pode compartilhar, assim, especial? Eu acho que quando eu, de fato, já estava na gerência de um bistrô e feliz dentro da área da gastronomia e quis me reinventar. E aí, sim, sair da área da gastronomia totalmente e voltar para a área administrativa, né? Abrir mão. Das tuas conquistas lá para recomeçar de novo. Para recomeçar, porque eu queria a prática também. E começar lá de baixo, tudo de novo, foi assim que eu fiz.
acho que foi uma vitória, porque depois eu consegui chegar de novo ao cargo de gerência, mas aí sim como administrativo financeiro, esquecendo a gastronomia. Que era realmente o que você te realizava. Exatamente. E hoje, graças a Deus, era o que eu pedia, eu consigo na consultoria trabalhar com diversos clientes que são também da área de gastronomia ou não, né? Que era esse o objetivo maior. Marina, o que é sucesso para você? Você se considera uma pessoa de sucesso? Eu me considero porque eu faço de fato o que eu amo fazer. Eu acho que esse é o sucesso, é a gente ser feliz na carreira, né? Ser realizada no que a gente faz, né? Fazer com êxito e principalmente ajudando as pessoas a se desenvolverem. Esse é o nosso lema maior dentro da MOV. Então tá, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos teus cursos agora nessa área financeira. Pessoal, são interessantíssimos. Eu estava batendo um papo com a Marina nos bastidores, nós estávamos falando justamente da importância, hoje em dia, da educação financeira para o momento econômico que nós estamos vivendo, né? Estamos numa grande recessão. Marina, como é que você avalia isso? Isso, exatamente, assim. Eu acho que, como a gente estava conversando anteriormente, a crise, ela sempre tem um lado positivo. A gente sempre tem que conseguir tirar os lados positivos, né? E um deles, eu diria, que é justamente a releitura e a importância que as pessoas estão dando para a educação financeira, né? Porque antes ela estava esquecida, ninguém gostava de falar de finanças, não era algo que as pessoas se preocupassem. E como estava com o crédito muito fácil, né, um nível de consumo muito alto, então as pessoas, estava tudo em expansão, né? O Brasil estava crescendo. E aí quando aconteceu a recessão, a gente já sabia que ia acontecer algo, mas não tinha noção do impacto e do tamanho que iria ser, né? E está tendo ainda. Mas a gente já sabia, né? E a gente não teve ações preventivas, ou algumas pessoas não tiveram ações preventivas em relação a isso. Então a educação financeira vem justamente para isso, para a gente entender que ela é importante, olhar com carinho para as nossas finanças, nossos recursos, né? E ter ações preventivas, né? Em relação aos nossos recursos. O que seriam essas ações preventivas? Por exemplo, no momento que a gente sabia que estava vivendo, que poderíamos entrar numa escassez, até porque muita disponibilidade de crédito tem o outro ônus, né? Se a gente for lembrar um pouquinho antes de nós, teve outros países que entraram nessas recessões, né? Com a facilidade de crédito, né? Então, o que seria? Realmente, primeiro, ter um planejamento, né, financeiro, que é o quê? Ver no que está sendo gasto os nossos recursos, no que a gente está colocando a nossa energia financeira, vamos colocar assim, e aí fazer um planejamento disso. Quanto eu preciso ter, né? Se caso acontecer alguma coisa comigo, que reserva que eu tenho de liquidez? Né? Então, o que eu poderia estar fazendo? Então, um bom planejamento financeiro, com um diagnóstico de como que está, no que a gente está gastando, seria o primeiro passo para a gente ter uma ação preventiva, né? É interessante esse conceito de liquidez que você estava conversando comigo. Muitas pessoas, elas têm patrimônio, mas não têm liquidez. Agora, no momento de crise, a gente vê bastante isso, né? Que é a questão de, eu tenho patrimônio, mas as minhas contas estão estouradas, e aí, o que eu faço? Né? Por quê? Porque ninguém está comprando também, né? Claro, não tem condições de vender esse patrimônio por um preço justo. Exatamente, ou vai perder dinheiro, né? Vai ter que torrar, vamos dizer, no palavreado mais coloquial, vender, torrar o recurso para entrar dinheiro. Então, ter liquidez é de fato o mais importante. Independente de todos os investimentos que você tiver, você tem que ter liquidez, que é o quê? Independente do que acontecer, eu sei que eu tenho um dinheiro que eu posso usar, dos imprevistos, porque sempre a gente vai ter imprevisto na vida. Claro. Então a gente tem que ter recurso para sanar esses imprevistos. Tá, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Os Segredos da Mente Milionária. E nesse livro se fala muito do modelo mental que você tem, que é, de uma certa forma, é uma herança que vem da sua época de criança. Então, quando você era criança, você pensava de uma forma por causa dos seus pais, as experiências que você viveu. Então, você foi formulando crenças com relação a isso. E aí, isso vai criando o teu modelo mental. E a forma como você vai lidar com o dinheiro num período de vida mais adulto está muito relacionado a essas crenças. Então, como é que você vê isso? Exatamente. Dentro do coaching financeiro mesmo, eu trato bastante a questão dessas crenças, né? Porque o que acontece? O que você comentou e que o livro relata muito bem, adoro esse livro também, é justamente isso. A questão desde a nossa fecundação, a gente já traz a questão financeira. Se a gente for pensar que no momento que a gente é gerado, os nossos pais já pensam:
Como é que eu vou criar? Eu quero, né? Eu quero muito, é um sonho ter esse nenê, porém, quais os custos que ele vai me trazer? Claro. Então a gente já vem com uma questão financeira lá desde o início, né? E aí, se a gente for pensando nisso, logicamente que enquanto criança a gente passa por várias questões com os pais que vai nos trazendo para uma realidade hoje que às vezes a gente se boicota em relação a algumas coisas, né? Ou compra mais, ou compra menos, ou não, né? Questão, enfim, não consegue lidar direito com algumas situações em relação ao dinheiro por traumas passados, ou na infância, ou até dentro da fecundação realmente. E é muito importante, assim, até estava citando contigo nos bastidores, o filme As Duas Vidas, do Bruce Willis, traz muito forte isso, né? Quem puder assistir, ele traz muito forte isso, a percepção que a gente tem enquanto adulto de algumas cenas que a gente vivenciou enquanto criança. E o dinheiro não é diferente. Por exemplo, aquela crença, pai, como é que é? Vô rico, pai nobre, filho pobre. É isso? Isso é uma crença. É uma crença. E é capaz de acontecer se as pessoas ficam acreditando nisso. Exatamente. E não fizermos nada com isso, né? Como é que eu faço para mudar essa crença? Primeiro, a gente tem que ter humildade suficiente, né? Para entender e tentar se conhecer o quanto mais e melhor, para ver quais são essas crenças, o que de fato te machuca, qual que é o teu comportamento financeiro. E aí tem algumas ferramentas que eu utilizo para despertar isso, né? Qual que é o teu comportamento financeiro, né? Quais são teus hábitos financeiros. E aí depois disso, então, a questão do como é que eu vou gerir esse recurso? Para, na hora que acontecer, eu ter a atitude certa. E aí a gente vai indo no dia a dia, com algumas ferramentas, mudando algumas crenças em relação a isso. Interessante. Marina, nós temos que dar um tempo para o intervalo. Daqui a pouquinho o programa Histórias e Conquistas está de volta. Estamos de volta hoje conversando com a educadora financeira Marina Silva, e a Marina está contando a sua história e também está nos dando algumas dicas sobre como nós podemos economizarmos e realizar os nossos objetivos profissionais. Marina, sabe o que eu percebo? Muitas pessoas, por mais talentosas que sejam, acabam não realizando os seus objetivos, né? Não por falta de força de vontade, não por falta de talento, mas por falta de capacidade de administrar o seu dinheiro. Então, de uma certa forma, você saber administrar o seu dinheiro é muito importante para você alcançar os seus objetivos profissionais. Ou muitas pessoas alcançam os objetivos profissionais, mas não colocam dinheiro como algo importante. Exatamente. Né? Até porque às vezes falam, não, faz o que você gosta, não se preocupe com o dinheiro. Eu acho que é importante a gente também ter uma preocupação com o dinheiro. Exatamente. Como é que você vê isso? Exatamente. Volta, né, a questão da crença ali, complementando, que é justamente isso, né? A nossa sociedade nos criou numa forma que é feio falar de dinheiro e a gente tem que quebrar esse tabu, né? Se eu não estou bem, vai mexer com a minha autoestima. Ou se eu estou muito bem, parece... que eu sou snob. Snob, né? Ganancioso e tal. Então a gente tem que quebrar isso e, de fato, fazer com que a educação financeira trabalhe ao nosso favor. Quando a gente vê pessoas extremamente bem-sucedidas e com dificuldades imensas de conseguir viver tranquilamente e fazer o dinheiro trabalhar ao nosso favor, como eu digo, né? Tem paz, né? Por que isso? Primeiro, lógico, tratar das crenças, mas também a questão do planejar, a questão de ter objetivo. O nosso dinheiro, ele tem que ter um propósito, né? Então, assim, as pessoas às vezes têm recurso, mas por que eu vou guardar esse recurso? Por que eu vou poupar? Né? Então, pessoas muito bem-sucedidas que às vezes gastam no dia a dia em coisas que não vai ter valor para um futuro, né? Então, uma saída, numa balada, em alguma coisa que é um prazer momentâneo. E aí depois, quando acontece qualquer outro imprevisto, eu não tenho, né? Então, mas aí usam aquela desculpa, mas eu tô aproveitando a vida. Eu vivo hoje, amanhã eu despertence. Eu também tenho que aproveitar a vida, né? Eu acho que não é questão do acumular para se ter riqueza, e sim para ter liberdade. Até nós estávamos conversando sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas não são tão ambiciosas no sentido de ter grandes apartamentos ou carros de luxo, mas o que é? Daí você me colocou até que o dinheiro é você ter a liberdade financeira, de que se acontecesse alguma coisa, você teria condições para conseguir manter a sua vida no mesmo padrão. Exatamente, exatamente. Se dá o prazer... Isso é um educado financeiramente. Se dá o prazer de, por exemplo, eu não estou com vontade de trabalhar, mas eu sei que o meu recurso está entrando.
desfrutando, por exemplo, né? Ter o prazer de, né, chegar num patamar desses. E o que a gente tem que fazer para isso acontecer, né? A gente precisa se educar financeiramente, então, dentro, por exemplo, do economizar, né, do saber ter um propósito no dinheiro. Então, até o mentor da metodologia de SOP, ele falou uma vez para mim que eu achei excelente, o nosso dinheiro ele tem que ter carimbo. Carimbo? Dinheiro sem carimbo, ele não tem um propósito. O que seria isso? Se a Larissa começar a economizar, eu vou começar a guardar então, Marina, entendi contigo, eu vou começar a guardar um valor por mês. Qualquer coisa que te chame atenção, né, ou do teu consumismo, ou qualquer outra coisa que te chame atenção, que você acha importante naquele momento, você vai lá e vai tirar aquele valor e vai comprar. E vai adquirir, porque você não carimbou o teu dinheiro. Agora, se você, antes de guardar ele, você disser, por exemplo, esse tanto que eu vou guardar é para minha liberdade financeira, é para daqui a pouco eu ter investimentos, patrimônios, né, investimentos pulverizados, que é o ideal, para que vai me render uma verba que eu fique tranquila, né? Aí você está fazendo o quê? Você está pulverizando teus recursos, né? E você está conseguindo criar hábitos para você ir mudando essa consciência. Então tem a ver com hábitos também. Tem a ver com hábitos também. É uma mudança de hábitos. E aí, o que tu fez? Tu deu um carimbo no dinheiro. Então, o teu dinheiro é o quê? Independência financeira. Então, quando acontecer, por exemplo, vamos colocar um outro sonho mais rápido de ser realizado, uma viagem. Eu tenho um desejo de uma viagem, então eu vou economizar tanto por mês para essa viagem, tá? Quando você estiver guardando esse recurso lá e acontecer qualquer outra coisa, uma amiga te convidar, vamos fazer alguma coisa, né, sair esse final de semana, vamos fazer não sei o que você saiba que vai ter que tirar daquele dinheiro que você está economizando da tua viagem, você já vai pensar diferente. Porque o teu propósito maior é o quê? Ir para aquela viagem e não para gastos momentâneos. Super sociais. Pelo menos comparado a um sonho teu. Exatamente, assim. A gente fala assim, hoje as pessoas estão muito na questão dos sonhos momentâneos, do agora. Efêmeros, né? E o teu sonho maior, que é fazer a viagem para não sei aonde? Onde é que ele vai ficar? Aí ele não vai caber dentro da sua realidade financeira, né? Dentro do seu padrão financeiro. Então, por isso, assim, a questão de vamos poupar, mas um poupar com propósito. Para quê? Né? Legal. Marina, tem um livro que se chama Mentes Perigosas. Não. Mentes Consumistas, que eu adoro. É da Ana Beatriz, uma psiquiatra, bem interessante. E ele fala que 3% da nossa população brasileira é consumista, é compulsiva. Consumista compulsiva. E a grande maioria são as mulheres. Somos nós, as mulheres. E eu percebo assim, empiricamente estou falando isso, né, que as mulheres, né, pelo menos as que eu convivo, é claro que muitas são bastante talentosas nisso, mas muitas não se deram bem profissionalmente como empreendedoras porque não conseguiram economizar. Então gastam mais do que ganham, né? Existe uma dificuldade, parece que maior na mulher do que no homem. Isso é verdade ou não? Não, a gente, assim, pelos índices que a gente vê dentro da educação financeira, não. Mas a mulher é mais econômica? Não, ambos os lados, né? A mulher, ela acaba tendo uma renda, a gente vê hoje ainda um pouco menor do que o homem, né? Mas ambos hoje estão com um índice, por exemplo, vamos colocar de endividamento, né? Até eu peguei hoje de manhã pelo SPC. Hoje a gente está ao sul do Brasil com um nível de 4%. É a região, eu também estive checando, né? É a região com menor endividamento no Brasil, é isso? Né, é 4%, temos aí. Então, assim, eu diria que tanto o homem quanto a mulher, ela tem, né? Ambos os sexos têm a questão do consumismo e de ter que ser tratado isso, né? O filme O Delírio de Consumo, ele traz muito forte que é algo que eu diria assim, que não é porque a gente está dentro de um planejamento, ou eu mesma dentro de uma metodologia, que a gente não vai vivenciar isso no dia a dia. De vir, como eu brinco às vezes, né, o anjinho e o diabinho, no sentido de um lado ficar dizendo para você, compra, você merece, você pode, compra, e o outro lado ficar, não, olha, mesmo não você não tem recurso para isso, cuidado, não é prioridade, né? Então fica a dualidade dentro da gente. E aí, para tomar a alternativa correta, não que quem é educado, quem está dentro do planejamento, não sinta esse desejo, mas ele vai ser mais consciente na tomada de decisão, né? Porque o desejo vai haver.
Tá, legal. E você é especialista, então, no método de SOP. Exatamente. Me conta os princípios básicos do SOP. Isso. Então, até comentando, a MOV, como ela tem a grade dos cursos, você também é uma das facilitadoras disso, né, da parte de oratória. Então, a gente está com um curso aberto de educação financeira também de SOP, quem tiver interesse. E o que é de SOP? Ela é baseada em 4 pilares, que seria o diagnosticar, né, o sonhar, o orçar e o poupar. Que é justamente o que eu comentei sobre o planejamento, sobre fazer uma análise de como é que tá nossas contas. Então, o diagnosticar vem todo de uma metodologia de a gente fazer um apontamento das nossas despesas, de uma forma a mudar o nosso comportamento em relação ao dinheiro. E daí sim tem todo um trabalho na metodologia dele. E aí, depois disso, o sonhar, que é o quê? É botar um propósito no recurso, né? É ter um porquê você diminuir ou cortar alguns gastos pelo teu propósito. Né? E daí depois o orçar, que é o quê? É você se enquadrar dentro do teu real padrão financeiro, né? Qual é o teu padrão? Eu até comento assim, vamos se pesar financeiramente falando, né? Vamos ver em que padrão de vida que a gente deve se adequar e para isso a gente primeiro prioriza os nossos sonhos. A primeira conta a pagar é os nossos sonhos, depois o resto, que é as nossas necessidades, né? Que aí sim a gente acaba vendo a questão do supérfluo. Daí a gente não prioriza tanto o supérfluo. Ah, então a primeira conta a pagar são os nossos sonhos. Exatamente. Então vamos colocar uma pessoa que ganha 1.500 e que o seu sonho, acumulado em parcelas, ele vai reter por mês, né, para investimento, R$200. Então de 1.500 ele vai tirar R$200, ele vai ter 1.300 para se adequar ao seu padrão de vida. Então ele vai ver as outras despesas que ele tem, como água, luz, telefone, vem tudo em cima desses 1.300 e vai ter que se adequar. Então, os gastos desnecessários automaticamente vão acabando em função disso. Né? Ou vão diminuindo. É importante escrever isso? Sim, tudo isso, por isso a metodologia, eu passo a passo dela. Ela tem que ser escrita, ela tem que ser muito trabalhada para mudar o comportamento. É, porque a tendência é que as pessoas pensem assim, não, mas para mim tá tudo certo. Eu já tô aqui pensando nas minhas. Não, eu ganho tanto, eu preciso gastar tanto, né? E todo mês eu escrevo lá, mas realmente não é trabalhado, né? Exatamente, né? Então tem uma metodologia para isso. Exatamente, que é totalmente diferente daquela que a gente fazia anteriormente, que a gente anotava todas as despesas do mês. Até tu me perguntou isso, né? Ah, Marina, então eu vou lá e anoto tudo numa planilha, todas as despesas do mês. Não, porque no final do mês tu só vai chegar e vai dizer, gastei muito ou gastei pouco. A metodologia de SOP não é assim. Ah, é? O apontamento de despesa, ele já é um livrinho diferenciado de fazer o apontamento. Então, de uma forma que você realmente muda o teu comportamento. E você prevê antes, não depois, exatamente, né? Exatamente. E aí, depois do sonhar, né? Lógico, o orçar, como eu comentei, e o poupar, que é o quarto pilar da metodologia, que é de fato, então, o investir. Porque não adianta a gente falar de investimento se antes a gente não aprender a poupar. Aí depois que a gente poupar, a gente vai ver para que os nossos sonhos, quando que os nossos sonhos, e aí sim a gente verificar qual que é os investimentos melhores a ser feito para conseguir esses sonhos. Show! Marina, desafio para ti. Você dá a dica do Minuto Coach? Sim. Então tá, roda a vinheta aí. Bom, a minha dica do Minuto Coaching seria a seguinte, deixo uma reflexão para vocês. Se a partir de hoje acontecesse algo na vida de vocês, se vocês parassem de receber o seu ganho mês, o que você ganha por mês, sua receita mês, por quanto tempo você conseguiria viver no mesmo padrão de vida que você tem hoje? 1, 2, 3 meses? Bom, o ideal é 12 meses. Com 12 meses dentro do nosso padrão de vida, ou até diminuindo um pouquinho ele, é o certo, é o correto. Fica a minha dica. Marina, gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, né? A sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, compartilhando, né? A gente se conhece um pouco, mas com certeza hoje se conhecemos muito mais. Muito obrigada. Com certeza. Quero agradecer também as lojas Atrativa, que fica aqui no Oswaldo Reis, 1540. Muito obrigada pela recepção, pelo carinho. Também quero agradecer você, nosso telespectador. Uma semana maravilhosa para vocês. E não se esqueça, como é que é? Sonhar, orçar e poupar. Exatamente. Fiquem com Deus.